Bom dia, turma! Logo de início eu quero desejar sim boas-vindas para esse mês de setembro. Isso mesmo, hoje, terça-feira, dia 1º/9, 1º de setembro, né? Que ele faça com que tudo floresça, cresça e fortaleça. Serão muitas oportunidades únicas de nos renovarmos. Que ele possa trazer, sim, né, uma possível solução para esta pandemia que atinge o mundo. Para que possamos viver bem melhor e numa paz. Né? Que o mês de setembro ele venha com força para nos fazer mais felizes e nos levar, né, ao encontro de outras pessoas, dos nossos parentes e amigos, livre deste Covid-19. Então, no dia de hoje, início do mês de setembro, vamos dar uma olhadinha na nossa agenda de hoje. Acompanhem! Vamos aqui acompanhar nossa primeira agenda de setembro, isso mesmo, terça-feira, dia 1º, com as disciplinas de ciência, onde nós vamos ter o conteúdo de reprodução das plantas, com a atividade no livro, página 40, e também a atividade do livro do reforço, das páginas 102 a 104. Já na disciplina de história, teremos o conteúdo Minha Escola, com atividades no caderno, conhecendo a história da nossa escola. No nosso segundo informativo da semana, ainda sobre contos, vamos conhecer os primeiros contos. Charlie Perrault foi o primeiro a adaptar os contos e torná-los infantis. Ele reescreveu 8 histórias que hoje são muito conhecidas. São elas: A Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, O Barba Azul, A Gata de Botas, As Fadas, Cinderela ou A Gata Borralheira, Henrique do Topete e O Pequeno Polegar. Perrault foi o criador do gênero literatura infantil, porém esta literatura só teve crescimento no século XVIII, com as pesquisas e obras de Jacob e Eugene Grimm, mais conhecido como os Irmãos Grimm, os que aparecem aí na imagem lateral. Com essa informação, passamos para a nossa primeira disciplina, que é a de ciências, onde vamos ter o conteúdo A Reprodução das Plantas. Em muitas espécies das plantas, a reprodução acontece por meio das flores, né, que é uma das partes da planta. Elas possuem órgãos reprodutores masculinos e também reprodutor feminino, responsáveis pela formação dos frutos e da semente. Quer dizer, as plantas, ela é a reprodutora das plantas. Vejam só e observem, aqui nós temos a formação de uma flor, tá certo? Onde nós vamos aprender a sua formação. No número 1, aqui é onde vocês estão vendo onde está o 1, nós chamamos de receptáculo. Receptáculo, ok? Já o número 2, nós chamamos de sérpala. O número 3, que vocês já conhecem, é a pétala da flor. Onde está o número 4, com essas ditas cabecinhas amarronzadas, elas são chamadas de estame. E onde está esse caule aí ao meio, nós chamamos de carpelo. Vejamos só como se origina os frutos. Observem. Aqui, nessa mesma formação que a gente, né, visualizou lá na outra, o receptáculo, a sérpala, a pétala, né? Aqui a gente viu, ó, vejam só, que esse estigma aqui é o do meio, que é aquele que vocês viram lá, tá certo? Vocês vão estar encontrando nas flores o óvulo, que é a parte do meio, né, onde vai surgir aqui a semente, né, e o ovário, que é onde vai se formar o fruto. Lembrando, né, que aqui, deste lado, tá certo? Nós temos o androceu. Quer dizer, esses tipo um caulezinho que tem essas cabecinhas, né, aqui do lado de cá da planta, nós vamos chamar de androceu. E o do outro lado, nós vamos chamar de gineceu, que é o feminino.
tá certo? Então, o reprodutor feminino é o gineceu e o masculino o androceu. Vale lembrar que nessas ditas cabecinhas, ó, se encontram os pólen, né? Que é o alimento dos pássaros, insetos, tá certo? É o que da onde eles se alimentam. Por isso que a gente sempre vê assim, o beija-flor e o pássaro, né, se alimentando na flor, é retirando o pólen dessas ditas cabecinhas dos órgãos reprodutor. Vale ressaltar que o gineceu, que é o que se encontra deste lado das flores, né, é o órgão reprodutor feminino. Esse órgão contém o ovário, na qual são formadas as pequenas estruturas, no caso, os óvulos. Vejam só, professor, e como acontece? Vejamos também primeiro o androceu, que é o órgão reprodutor masculino. Em sua extremidade são encontrados os grãos de pólen, que são pequenos grãozinhos amarelos. Então, quando os dois lados se unem, né, os ditos pólen acabam caindo dentro do estigmas, criando-se o ovário. E o pólen, ele vai ser um método para que o ovário seja formado e daí venha a surgir os frutos, né, as sementes aí, os frutos, tá bom? Nem todas as flores possuem todas as partes descritas como na imagem. Algumas possuem apenas o órgão reprodutor feminino, né? Enquanto outras apenas o órgão reprodutor masculino. Por meio, né? Vejam só, por meio do ventos, água e animais, sejam eles insetos ou pássaros, é que ocorrem a polinização, quer dizer, polinização, tá certo? Lembrando também que quando uma dita flor apenas possui o órgão reprodutor masculino, esses ditos animais, eles podem estar levando o pólen do órgão masculino até uma outra planta que apenas tem o órgão feminino, fazendo também com que ela reproduza os frutos. Quando o pólen encontra o óvulo instalado no ovário, ocorre a fecundação, quer dizer, o surgimento onde desenvolve, né, o fruto. No caso, a flor vai murchar e o ovário vai crescer, formando a semente, que poderá gerar uma nova plantinha. Para a semente germinar e dar origem a uma nova planta, ela precisa se espalhar e encontrar um solo fértil. É o que acontece muitas das vezes. Os ditos animais, insetos ou pássaros, eles acabam, né, enchendo tanto, né, a boca de pólen, que às vezes eles podem até soltar e cair em determinado solo. Se o solo for fértil, né, com certeza ele vai se germinar. Algumas plantas, elas também podem ser geradas por meio, né, vejam só, né, o pólen acaba caindo, né, e aí vai surgir a plantinha, se o solo for fértil, tá certo? Algumas plantas, elas podem até ser geradas por meio de muda, que são as mudas, né? São essas reproduções que consistem em retirar pequenos ramos de uma planta adulta e plantar em um local com condições adequadas para o crescimento de uma outra planta. Tá certo, turma? Vale lembrar que para o crescimento e desenvolvimento da planta, ela precisa da luz solar, água e sais minerais retiradas do solo. Com isso, vamos agora realizar as nossas atividades do livro de ciência e também do reforço. Concluindo-se a explicação do conteúdo de ciência, vocês vão estar no livro de ciência, vejam só ainda, né, na página 40, realizando a atividade. Então, na página 40, na primeira questão, ele questiona-se o seguinte: Tiago fez o experimento. Plantou sementes em jarros diferentes no mesmo dia e regou-as do mesmo jeito. Só que um jarro recebeu luz solar e outro ficou dentro de um armário. Observe. Então, aí vocês estão tendo a imagem, né, de uma plantinha, quer dizer, das sementes de um jarro que está recebendo a luz solar e um outro que está guardado dentro de um armário. A. Por que a planta que ficou no lugar escuro morreu?
Na segunda questão, numere corretamente as etapas do desenvolvimento de uma planta a partir da germinação. Surge um pequeno broto para fora do solo que originará o caule. A semente é levada até um solo com condições adequadas à germinação. As folhas surgem e a planta cresce até se tornar adulta. Então, vocês vão estar aí colocando na sequência. Na questão 3, o beija-flor é uma ave que se alimenta do néctar, solução açucarada, produzida e armazenada por alguns vegetais em suas flores. Devido ao seu habitat alimentar, esse pássaro passa o dia viajando de flor em flor. Item A. Ao se alimentar, o beija-flor carrega em seu corpo vários grãos de pólen até uma outra flor. Como é conhecido esse processo de transporte dos pólen? Já no item B, explique o que acontece quando o grão do pólen encontra o óvulo da flor. Na questão 4, observe a imagem e responda à pergunta. Temos aí sendo recortado uma folha, uma flor, né, de uma planta, sendo colocada no jarrinho e a planta vai crescer, uma outra planta, né, vai se formar uma outra planta. Qual tipo de reprodução vegetal foi mostrada acima? Então, vocês olhem bem para a imagem para poder responder a questão 4. Concluindo a página 40, você vai estar pegando o seu livro do reforço. Vejam só, já na página 102, coloca a data de hoje. E na primeira questão, como se chama o órgão reprodutor feminino da flor? 2. Explique o que é polinização. 3. Ligue corretamente. São responsáveis na produção do pólen e onde são formados o óvulo. Quarta questão. Identifique as partes da flor pintando-as de cores diferentes. Depois escreva o nome da parte correspondente. Certo? Quinta. Escreva o nome de 2 frutos. A. Secos. B. Carnudos. Sexta questão. Encontre no diagrama as palavras que completam as frases abaixo corretamente. A. É na que encontramos os órgãos de reprodução de muitas plantas. B. O órgão masculino da planta é o... C. É o órgão feminino da planta. D. No órgão masculino da planta forma-se os grãos de... Então, na questão 7, já na página 104... Descubra as palavras colocando as sílabas na ordem correta. Liposanição. Resflor. Lastar-ré. Quer dizer, lastar-pé. Da confecção. Oitava. Pesquise e responda. Como realizar o desenvolvimento de planta por meio de estacas? 9. As sementes são elementos que possibilitam a germinação de novas plantas. Qual é a importância da disseminação das sementes? 10ª questão. Qual é a estrutura que produz os órgãos do pólen? B. Como se chama o fenômeno de liberação e transporte dos grãos do pólen? C. Em que local e como ocorre a fecundação da flor? D. Qual é a estrutura que se desenvolve dando origem ao fruto? Questão 11 e última. Pesquise e escreva nas linhas abaixo o nome de vegetais que estão presentes nas situações indicadas. A. Na alimentação. B. Nos enfeites e nos perfumes. C. Na produção de remédios. D. Na construção de casas e fabricação de móveis. Então, concluindo a atividade do livro e também do livro do reforço, nós passamos agora para a nossa aula de História. Na disciplina de História, como nosso conteúdo é a nossa escola, então nós vamos estar copiando diretamente da aula ao vivo, tá certo? Nós vamos estar copiando um texto referente à história, né, da formação, tanto da fundação quanto parte física da estrutura escolar e também de seus componentes, né, os seus profissionais,
com um questionário que vocês vão também estar solucionando. Quer dizer, o aluno que não tiver acesso à videoaula, né, ao vivo, né, a aula remota ao vivo, ele vai estar tendo acesso por meio do grupo deste material, tá certo? Então, já cientes disso, o nosso conteúdo de história vai ser trabalhado no caderno, com a história da nossa escola e também um questionário para ser solucionado por vocês. Tudo sobre a nossa escola, formação de fundação, estrutura física, funcionários, tá bom? Então, para o dia de hoje, nós concluímos aqui, né, esse primeiro dia de setembro, né, esse setembro aí que vem com tudo, né, e vamos aproveitar para estarmos realmente mais aprofundados dentro dos nossos conteúdos, até porque já estamos em processo de estudos para as provas parciais. Então, meus corações, um grande beijo e até amanhã. Tchau!